Bem pessoal, meu nome é Rômulo, aqui é o canal Teolitérias, a gente fala de semiótica, fala de literatura e hoje nós vamos falar de um livro muito especial, Bichos, do Miguel Torga. Ok? Literatura portuguesa de altíssima qualidade, a gente sabe que a literatura portuguesa tem autores maravilhosos, verdadeiras pérolas na literatura mundial. Nós temos um Fernando Pessoa, um Saramago, um Camões e o Miguel Torga. Super elogiado por grandes escritores. Essa edição aqui, por exemplo, ela traz A Orelha do Jorge Amado, onde ele vai falar da importância desse autor na memória para ele. Isso é legal porque Jorge Amado foi um memorialista, foi um escritor de costumes, e de repente ele tem aqui um grande precursor, um grande ídolo. Assim como o próprio Saramago disse que a poesia do Torga ela é crucial. Eu aconselho demais a ler essa obra. Eu quero comentar alguns aspectos do Bichos, né? Você que de repente chama a atenção o título, que gosta dos animais, que gosta da literatura, né, que gosta da cultura, eu faço um convite para você assistir esse vídeo e a gente discutir alguns pontos interessantes dessa narrativa aqui e dessa temática tão interessante que é dar um olhar específico, tirar o olhar do homem sobre o bicho e levar esse olhar lá para o bicho, o que ele sente, o que ele pensa quando ele está à beira da morte, quando ele está numa situação triste, como ele vê o seu tutor, né? Como ele encara a vida, como ele encara a vida em cotidiano com as pessoas que estão, com os humanos que estão ao seu redor, a relação do animal com a criança, com o adulto. Então é muito legal e eu acho que o livro, além de uma capacidade literária muito grande, ele tem uma capacidade de recortar um aspecto muito importante dos animais, que é a sua sensibilidade, serem seres sensitivos. Ok? Vamos discutir um pouquinho do Bichos, do Miguel Torga. Claro, mandar antes um abraço aqui para os meus alunos da UAB, de letras, Rondônia, abração, vamos discutir um pouquinho desse livro. Acho que uma das características principais desse livro é ser um livro curto, é uma linguagem sofisticada, não resta dúvida, é um pouco a tradução, no caso essa tradução, principalmente porque ela respeita muito a grafia portuguesa, né? Então há palavras que soam um pouco diferentes, né? Que a gente tem acostumado a escutar, a grafia, né? Palavras também apropriadas ali ao discurso, à língua portuguesa propriamente dita de Portugal. Então fica um resquício, né, algumas arestas da língua que a gente está acostumado, né, de escutar. Isso torna o livro talvez uma leve refração, uma leve aspereza no início, no caso dessa edição aqui da Nova Fronteira, especificamente, mas que de qualquer modo traz um charme para o livro e traz esse sotaque e essa dicção portuguesa que eu acho que é tão cara a esse livro, principalmente, a essa memória da dicção portuguesa que eu acho fundamental. Então você é estudante, você que gosta das letras, vai perceber esse leve sotaque, essa leve dicção nessa manutenção específica de certa grafia e de certo vocabulário. Os contos são brilhantes, eles têm uma capacidade humanística gigantesca. O primeiro momento é justamente humanizar os animais num nível de profundidade exorbitante, onde você vai trazer as mesmas neuroses, as mesmas questões psíquicas do ser humano e alocar no animal, mas não pela ótica do ser humano. Não é simplesmente você trazer a psique humana e colocar no animal de modo artificial. É o animal, né, exalar a sua psique, né, exalar o seu modo de pensar, de ver, de sentir a realidade, né, pelo local de fala dele, né, teoricamente, ou pelo lugar de perspectiva dele do que seria se esse animal pudesse realmente extravasar os seus sentimentos, se ele tivesse esse nível de sensitividade. É bom abrir um parênteses aqui que no direito hoje, depois eu posto aqui a última, a normativa ou a jurisprudência que traz a ideia de que os animais são seres sensitivos, né? Eles têm uma carga de sensibilidade, né? de dor, de trauma, né? de mágoa. Então isso é bem interessante porque o livro lá de 1940... Desde 1940, isso é legal, e você que está assistindo, e você que de repente gosta dos seus animais, ou gosta dos animais, eu acho que o livro Bichos, ele traz isso, traz essa perspectiva sensitiva do animal de modo muito precursor. E basicamente o que a gente vai ter? Basicamente a gente tem contos divididos por tipos de animal,
E alguns contos que me chamaram muita atenção, eu não vou contar aqui, fazer um spoiler, mas simplesmente dar um local de expectativa narrativa para cada conto. É um conto muito bacana. Já começa com o Nero, que é um conto de um cachorro caçador, um cachorro caçador das montanhas de Portugal, e que está à beira da morte. E a gente sabe que um cachorro agonizando para a morte é algo muito sensível à nossa família, quando o animal que dura, né, que vive muito tempo junto com a gente. Então o desfalecimento de um cachorro, esse ritual triste, né, de um animal em seu estágio de mortuário, é muito triste na nossa perspectiva. E você vai ver a perspectiva do cachorro, né? As expectativas dele em relação ao que a família está sentindo. É legal esse traço, né, da cobrança do que a família está sentindo realmente. O que a família... Eu estou aqui morrendo, estou aqui agonizando, estou relembrando, eu faço uma remissão de tudo que foi vivido, né, desde o dono, que não é realmente um dono, que não é realmente... O dono não está ali, mas é um dono nomeado, né, uma espécie de dono declarado que ele narra ali. E o interessante é que ele vai buscar essa expectativa de tristeza dentro da família, né? Ele foca nisso. Bem, eu estou aqui morrendo, vivi para essa família, que tipo de expectativa, de sentimento que a família tem em relação à minha morte. Então esse aspecto é muito interessante, esse lançar esse olhar de cobrança da expectativa. Claro que eu não vou contar o conto, exatamente quem são os pontos focais, os personagens que vão aparecer e o que vão trazer diante dessa expectativa. Então é um primeiro conto fantástico que está no imaginário. Continuando uma análise mais pelo imaginário, né, pela recriação desses personagens, um personagem que me marcou muito desses contos foi o Bambo, o sapo, principalmente porque a característica do sapo, né, como você vai cavar no sapo, um personagem, um animal silencioso, um animal resignado, como você vai caçar, né, cavar no sapo um traço de personalidade rico, porque o Bambo ele já começa praticamente morrendo, né, ele recebe uma estaca, né, desculpa contar essa parte do conto, mas eu acho que o detalhe legal do conto quando você vai lendo. E o Bambo ele vai exemplificar uma característica muito legal do sapo, que o Torga vai buscar, vai pensar ali, né, que é a austeridade, né? Aquela característica austera do sapo, de estar ali parado, imóvel, né, um observador natural, né, às vezes que incomoda as pessoas, e ele vai extrair do sapo essa característica e uma filosofia que está por trás do sapo, e a forma como o Bambo, o personagem sapo, o olhar dele filosófico, impacta o dono, né, como que o dono capta a austeridade do Bambo, a sua característica básica de resignação filosófica, contemplativa. O dono olha para o Bambo e tem no Bambo um suporte. Tanto que quando o dono acaba... né, essa ideia de dono, né, que você vê, a gente está aqui culturado com essa ideia colonialista de dono, né, dos animais, mas digamos de parceiro, né, na vida, de cuidador, de progenitor ou de tutor. E aí a gente vê esse desfecho, né, basicamente extrair da característica do sapo algo legal. É o mesmo que acontece com o Mago, um conto de muita sensibilidade, né? A dialética do gato livre e do gato castrado pelo conforto da casa, já citado pelo Chico Buarque, né? Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. E essa dialética do Mago, quase que filosófica também, quase que catarse, né? do que ele se exaure do universo dos gatos, do universo violento e do universo quase mortal, né, da existência do gato, e vai para casa no conforto da fronha, da almofada, da raçãozinha, do carinho da dona, né? E esse olhar do Mago sobre esses valores que ele vai colocar, né? Um conjunto de valores que ele tem desse conforto, mas que ao mesmo tempo atenta contra a característica de ser gato, né? Do macho gato, né? De atacar as gatas ali do bairro, de brigar pelas gatas. Aí vai ter os gatos que vão supremacia de outros gatos que vão, né, suplantá-lo, né, nessa carreira de gato. Então basicamente
o mago, ele é a dialética essencial, o olhar dele sobre valores, né? Então ele vai filosoficamente discutir os valores que estão envolvidos em ser gato, estar exposto a esse mundo violento de gato, mas ao mesmo tempo ele vai ter uma vida do gato de casa, né? Então há um ciclo no conto, um ciclo muito legal, desse descer, decair, subir e de repente a decisão que ele vai tomar dentro desse jogo dialético de ideias, que é sensacional. A sutileza com que os contos do Bichos do Torga traz pra gente, como o próprio Torga disse, né? Bem-vindo à minha Arca de Noé, leia com imaginação, recriando essas situações, não vá pela... não seja suprimido a tua imaginação pela zona facilitadora de uma simbologia rasa, né? Deixe a realização do conto na narrativa, no aspecto enunciado, que ele mesmo vai te levar aí a leituras fascinantes e muito especiais. E eu deixei são tantos contos maravilhosos, mas eu deixo um conto aqui final, né, para o vídeo não ficar muito longo, para que você leia esse livro, né? Que eu quero que é um livro publicado em 1940, mas ele teve edições até 95, né? E acho que você aí que gosta de literatura, mas você também que gosta dos bichos, que gosta dos animais, e que gosta de uma boa narrativa, acho que você não pode deixar de ler. Um conto que para mim talvez seja um conto mais dramático e mais intenso, seja o Morgado, porque o Morgado ele vai tocar num ponto muito sensível, que é a lealdade dos animais. Ele deixa a discussão da lealdade, o Torga sai da discussão da lealdade do gato, né, do mago, que naturalmente ele não caberia ali, mas ele sai do Nero, que é o cachorro, né, atribuído aí, hierarquicamente ao animal mais fiel ao homem, mas ele vai trazer a discussão para o burro, né, para o burrinho, para um jumento, depende da tradução que você lê. E que é um animal de muita lealdade, né, não necessariamente dócil, mas um animal que, resignado dentro da sua condição de trabalho, que encontra no dono, e esse dono está andando à noite, num local perigoso, e ele é ameaçado. E aí você tem uma situação conflituosa, uma situação delicada, da fidelidade animal, né? Onde eles têm que escapar desse perigo, e aí é que surge uma moralidade pseudo-civilizatória, porque a todo momento ele está discutindo quanto ele gastou para comprar esse burrinho, né? quanto que custou para ele, né? E quanto que ele serve para ele, né? E na menor situação a gente vai ter o julgamento aí, né? Se vocês vão ler, vocês vão entender o que acontece na situação de perigo entre a lealdade e a não lealdade, né? Do homem e do animal, a quem é mais leal a quem, e principalmente numa situação de trabalho, né? Que o jegue, o jumento, o burro, né? A mula, são animais usados para o trabalho historicamente, né? Desde sempre, né? Eu deixo sempre uma reflexão que a gente vê os escaladores escalando as grandes montanhas e acaba esquecendo aqueles que carregam, vou deixar o nome aqui, acabei esquecendo, os que carregam e sobem várias vezes a mesma montanha, mas o cara vem lá do ocidente, um inglês, um europeu, sobe, né, uma montanha, o K9, qualquer montanha dessas, aí é comemorado, né? E as pessoas têm super massa que faz várias vezes essa mesma subida, e isso nos remonta ao conto do Morgado. Então, o título é interessante, Morgado, essa ideia de preguiça, essa ideia de descanso. Então, se tiver oportunidade, leiam, tá? Bichos, do Miguel Torga. A literatura portuguesa ela é uma literatura repleta de surpresas, de boa qualidade, tá? Saboreando esse sotaque português aqui, saboreando essa dicção portuguesa, eu acho que vale muito a pena, tá? A leitura desta obra. Miguel Torga merece todo o nosso redescobrir, assim como Saramago disse, assim como Jorge Amado, que faz o prefácio dessa edição aqui da Nova Fronteira. Então, se tiver oportunidade, tá? Pega e vai ler esse livro, vai conhecer um pouquinho da literatura portuguesa, que é uma literatura maravilhosa, nossa literatura máter aí, que chegou até a gente com grandes escritores. Beleza? Se gostar do conteúdo, curte, comenta, faz um comentário se já leu, se conhece, se não leu, tá? O que você acha? Um abração aqui para meus alunos da UAB, tá? Se inscreva no canal aqui para fortalecer o nosso canal, que tem conteúdo sobre literatura, semiótica e muito mais. Abraços semióticos a todos.